Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Jesus voltará, isso é fato. Agora, ele vem a qualquer momento, a sua vinda é iminente, ou seja, você está assistindo esse vídeo e ele pode surgir nesse momento, ou devemos esperar alguns sinais? Alguém pode dizer que ninguém sabe o dia e a hora. Você sabia que essa expressão pertence a uma festa bíblica? E por sinal, essa festa bíblica ela vai acontecer daqui a alguns dias, enquanto eu estou gravando agora, setembro de 2019. Pois é, nós esperamos a Jesus e há uma discussão aí, arrebatamento pré ou pós. Eu tenho vídeos que falam sobre esse assunto. Independente daquilo que você pensa, eu respeito a tua opinião, mas no vídeo de hoje eu vou colocar para você 7 sinais bíblicos que ainda precisam acontecer antes de Jesus vir. Ou seja, são sinais bíblicos, ok? Vamos lá na palavra, na raiz. Tem mais? Tem, pode ter sim, mas pelo menos esses são sinais claros que nós devemos aguardar antes da vinda do Senhor. Portanto, o vídeo vai ser muito bom, dedo no like, e se você ainda não é inscrito e gosta desse assunto, escatologia, arrebatamento da igreja, anticristo, fim dos tempos, você está no canal certo. Portanto, se inscreva, venha fazer parte da nossa família e você terá boas informações. Vamos lá para o vídeo. Primeiro sinal, o evangelho do reino, isto é, o evangelho verdadeiro da Bíblia, ele tem que ser pregado em todo o mundo, isto é, em todas as nações. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus foi questionado quando seria o fim dos tempos. Ele não fugiu da pergunta, mas ele dá uma dica aqui preciosíssima de que não vai acontecer o fim enquanto nós não pregarmos a todas as nações, em todo o mundo, o verdadeiro evangelho. É bem verdade que há missionários espalhados por todo o mundo, por todas as nações. Sim, mas por incrível que pareça, existe ainda lugares que o evangelho não chegou. Tem países proibidos. A minha denominação, por exemplo, ela sustenta muitos missionários nestes países. Eles estão lá ocultamente porque não pode pregar o evangelho, mas eles estão lá trabalhando. No entanto, ainda existe uma lista de vários povos, de vários lugares que o evangelho ainda não chegou. Então, assim, antes da gente começar a falar, eu não sou alarmista, eu aguardo a vinda do Senhor e falo isso com o maior prazer. E tenho certeza, estou preparado para o momento, mas assim, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar em pregar o Evangelho, em viver o Evangelho, distribuir para todas as pessoas, para todas as nações. Nem todo mundo tem a missão, o chamado de Deus para ir pregar na África. Muita gente fala de pregar na África. Não é só a África que precisa. O chamado de cada pessoa é Deus que distribui. Porém, todos nós devemos nos envolver de alguma forma, financeiramente, orações, intercessões, por fim. Há pessoas pregando o Evangelho, cada vez mais o tempo está terminando, porque determinados locais são alcançados, mas ainda não alcançamos o mundo inteiro. Então este é o primeiro sinal que temos que aguardar para a vinda de Jesus. Quando acontecer esse primeiro sinal, ele diz, aí começa o fim.
Bom, concluindo o primeiro sinal, Jesus diz que vem o fim. O fim vai começar a partir do segundo sinal. E qual é o segundo sinal? Exatamente as trombetas. São 7 trombetas, mas eu quero colocar aqui como segundo sinal as 6 trombetas. No original não é trombeta, é shofar, no plural, shofarote. Cada anjo terá um shofar na mão e ele vai tocar. Toda vez que um anjo toca, acontecem problemas no planeta. Então vou falar de uma forma simples aqui, enumerar as 6 trombetas. Então a cada uma, a primeira vai cair saraiva, fogo e sangue, eles serão atirados à terra. Qual que é a conclusão disso? Morre a terça parte da vegetação do planeta. Depois nós teremos uma montanha, ou ainda podemos dizer vulcão, porque essa montanha pega fogo e ela é atirada ao mar. O que acontece? A terça parte do mar se torna em sangue. Vai matar muita gente também. Aqui a gente não consegue entender claramente como que a montanha vai ser atirada no mar, mas é o que vai acontecer. Depois nós temos uma estrela chamada Absinto e ela vem sobre as fontes das águas. Então aqui está se referindo às águas que existem debaixo do subsolo, como aconteceu no dilúvio. O terrom foi aberto, foi liberado águas e depois ele se fechou e as águas desceram. Então no subsolo tem água, a gente já sabe disso e nós temos canais científicos que eu já indiquei aqui inclusive, que fala sobre esse assunto. As fontes das águas, elas atingidas por essa estrela Absinto, então muitos homens, muitas pessoas vão morrer. Nós temos ainda o Sol, a Lua e as estrelas. A terça parte deles vai se enfraquecer, ou seja, vai escurecer. Está aqui os 3 dias de escuridão que profetizaram por aí? Não. Aqui não se fala quanto tempo vai durar isso. E também não diz que o Sol vai escurecer completamente, nem a Lua, nem as estrelas. Mas eles vão se enfraquecer. Vai diminuir o grau de intensidade dessa iluminação. Nós temos também como a 6ª trombeta 4 anjos que serão soltos. Eles estão atados no rio Eufrates. Não entendemos o que o Apocalipse quer dizer com isso, mas quando esses anjos forem soltos, eles vão matar, ou então haverá uma morte da terça parte dos homens. Então aqui no segundo sinal, que são as 6 trombetas, haverá muitas mortes, haverá sinais por todo o planeta e nós devemos aguardar isso. Então com certeza você pode dizer assim, o mundo está estranho, na época que é para fazer frio, faz calor, às vezes no calor faz frio, tem muita chuva estranha, tem muita enchente, tempestade, você já deve ter reparado isso. Sim, o clima está mudando lentamente, tá? Eu acho que não é tanto assim como dizem, porque sempre teve essas coisas, mas isso vai mudar, vai ter algo mais impressionante na natureza. Temos que ficar de olho. O que o Apocalipse diz aqui ainda não aconteceu. Primeiro, o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Primeiro tem que vir esse sinal para vir o fim. E o fim começa nessas 6 trombetas. Portanto, este é o segundo sinal que devemos esperar. Eu não coloquei aqui na tela, mas se você quiser as referências bíblicas, Apocalipse capítulos 8, 9 e 10 vai falar das 6 trombetas. A 7ª trombeta vamos deixar para daqui a pouco. Terceiro sinal antes da vinda do Senhor. Jerusalém tem que se tornar a capital de Israel.
Ué, mas ela não é? Bom, ela é para Israel, ela é para os Estados Unidos e em breve, né, estamos orando, eu quero que você ore, em breve será para o Brasil. Essa aliança é poderosa. Bom, se porventura você tem um pensamento, assistiu vídeos de outros canais que falam mal de Israel, que falam que o povo de Israel não é o povo da Bíblia, esse que está agora não é o povo da Bíblia, gente, então esse canal aqui não é para você, ok? Porque o povo de Israel, embora ninguém mais tenha o sangue perfeito, digamos assim, houve mistura com outros povos, mas apesar de tudo isso, esse povo ainda existe. O povo de Israel da Bíblia é o atual que mora lá no estado de Israel. Então, nós cremos no que Deus prometeu na sua palavra. Bendito os que te abençoarem, Deus falou isso para Abraão, estava falando da descendência dele. E malditos que te amaldiçoarem. Nós entendemos que se o Brasil abençoar Israel, fizer aliança, o Brasil também será abençoado. Portanto, Israel, a sua capital, que oficialmente é pela ONU, é Tel Aviv e não Israel. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O próprio Jesus aqui fala de uma forma profética e ele usa a tipologia da figueira. A figueira é a árvore que representa Jerusalém. Ah, mas não representa também Israel? Não, a árvore que representa Israel é a oliveira. As demais árvores, tamareira, salgueiro, cada uma tem o seu significado. O Messias, por exemplo, ele disse, eu sou a videira. Então, a figueira representa Jerusalém. E aqui Jesus ele deu uma pista para a gente compreender. De fato, os discípulos de Jesus não iriam entender essa dica. Tanto é que Jesus falou, a vocês não compete saber o fim dos tempos. Mas e eu? E você? Provavelmente nós sim. Se não, pelo menos a geração que virá depois de nós, elas devem saber. Então esse vídeo aqui do canal é para ajudar, inclusive, a próxima geração, se não for a nossa. Mas eu creio que é a nossa sim. Então Jesus ele nos mostra uma dica importante, eu vou falar para você. Então, pela ONU, a capital de Israel é Tel Aviv. E Tel Aviv quer dizer literalmente colina da primavera. Jesus usa o termo aqui, que quando a figueira ficar pronta, vem o verão. Então, espiritualmente, falando agora aqui, você tem que entender de tipologia, tá? De tipificação bíblica. Espiritualmente, a última festa bíblica que se cumpriu foi a festa de Pentecostes. Ela fica, melhor dizendo, na primavera, em Israel. Aqui no Brasil é o contrário, tá? No Brasil é o oposto a Israel. Então, lá em Israel é primavera na festa de Pentecostes. Depois da primavera, o que tem? O que vem, melhor dizendo? Vem o verão. E depois do verão virá o outono. E no período do outono são outras festas bíblicas. Nós vamos chegar lá. Então vamos entender de forma prática o que Jesus falou. A última festa bíblica se cumpriu até hoje. Então nós estamos vivendo Pentecostes. Derramado o Espírito Santo. O Espírito Santo não foi derramado no Pentecostes? Então estamos vivendo esse período. É o período que a colina da primavera, Tel Aviv, é a capital de Israel. Está compreendendo agora? Então vamos concluir essa parte. Jesus disse que quando a figueira estiver pronta, ou seja, quando Jerusalém se tornar a capital de Israel, então
virá o verão. Neste caso, devemos aguardar que Jerusalém ainda se tornará a capital de Israel. Por enquanto, os Estados Unidos reconhecem, o Brasil pode reconhecer, vai reconhecer, né? Mas assim, outras nações também precisam fazer isso. Quarto sinal antes da vinda de Jesus. Jerusalém sendo reconhecida como a capital de Israel, o que vai acontecer com o monte do templo? Com certeza eles vão derrubar a mesquita Al-Aqsa e também o Domo da Rocha, que é aquele santuário que está exatamente no local onde ficava o templo. Derrubando, eles vão reconstruir o terceiro templo. Só a nível de curiosidade, o judaísmo todo já calculou, eles já têm a pedraria, tem tudo certo. Quando eles forem reconstruído, calcula-se 6 meses para ficar pronto o templo. Alguém pode dizer, não, isso nunca vai acontecer, porque o templo da Bíblia é templo espiritual Bom, eu quero dizer uma coisa, eu tenho um bom vídeo falando sobre o templo de Deus, mas a gente vai ver aqui já já. Então, o quarto sinal é que o templo será reconstruído e com isso ele trará o anticristo. Aí alguém pode dizer, não, você está equivocado, a igreja não vai ver o anticristo, nós não vamos passar pela grande tribulação, nós estaremos lá no céu, não veremos isso, você está equivocado. Então vamos lá para a Bíblia. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá. Para você saber, você tem que ler o versículo anterior que Paulo fala sobre o arrebatamento, a nossa reunião com Cristo. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A igreja em Tessalônica estava com um problema sério. Eles não estavam querendo nem mais trabalhar, nem fazer nada, porque eles acreditavam que Jesus iria voltar naquela época. Paulo deixou bem claro que não iria acontecer isso, o arrebatamento, sem primeiro se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo nos diz que o anticristo vai se sentar no santuário de Deus. E esse santuário aqui é a palavra Reihal, que é o local específico do templo, o lugar mais importante, que a gente entende ali, né? O lugar santíssimo, o santo dos santos, por fim. O anticristo vai se assentar como se fosse o próprio Deus. Mas o mais interessante do versículo é que diz que o santuário é de Deus. Então o templo que será reconstruído, ele não é dos homens, ele não é do anticristo, ele não é de Satanás, ele é de Deus. Mas vai haver um período, e na verdade 3 anos e meio, ou ainda 42 meses, ou 1260 dias, bom, o anticristo reinará nesse tempo e aí ele se assentará momentaneamente no santuário de Deus, no templo que estará reconstruído. Então, quarto sinal, reconstrução do templo e a aparição, o reinado do anticristo. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram, mas deixa da parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então nós vemos claramente aqui no Apocalipse que haverá o templo nesse período e
inclusive os gentios, ou seja, as nações, durante os 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, eles pisarão, andarão, caminharão pelo templo reconstruído, tá? Aqui não está falando do Muro das Lamentações, aqui não está falando do turismo que existe hoje e que as pessoas caminham ali no monte do templo porque não há templo. Aqui em Apocalipse diz que esse templo foi medido e a parte exterior dele foi dado para os gentios, para as outras nações. No livro do Apocalipse, o anticristo está relacionado a partir da 7ª trombeta. Nós não sabemos com certeza porque a ordem cronológica do Apocalipse ela é bastante discutível. Mas é muito possível o anticristo aparecer sim, somente na 7ª trombeta. E no final dela, sim, Jesus retorna. Mas não quer dizer que quando o anjo toca a 7ª trombeta, Jesus já tem que vir. Antes, pelo Apocalipse, acontece a aparição do anticristo e todo ali o seu reinado de 3 anos e meio. Quinto sinal, as 2 testemunhas que profetizarão. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. As 2 testemunhas também são citadas no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4. Inclusive eu tenho um bom vídeo sobre as 2 testemunhas, quem são os candidatos, vale a pena você assistir. As 2 testemunhas têm que aparecer antes de Jesus voltar e elas vão pregar vestidas com pano de saco. É uma expressão de que elas estarão de luto. Elas terão um imenso poder, têm autoridade para até sair fogo da sua boca, fechar o céu, ordenar que a água se transforme em sangue e ninguém as impedirá de profetizarem por esse período de 3 anos e meio. Quando concluir esse período, o anticristo as destruirá. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então aqui o anticristo realmente vai vencê-las, apesar delas terem a autoridade, o poder do Senhor, mesmo assim o anticristo terá força, ele, o falso profeta, que estarão juntos nesse período, terá força para derrotar as 2 testemunhas, que serão mortas e os seus corpos vão ficar expostos na praça da cidade. Após 3 dias, as 2 testemunhas serão ressuscitadas e elas vão ser arrebatadas até o céu. Tem pessoas que acreditam que as 2 testemunhas seriam a igreja e a casa de Israel. E ali então mostra o arrebatamento. Bom, por todo o contexto apocalíptico, por tudo aquilo que está escrito, essa ideia, com todo respeito, tá? Respeito quem pensa assim, mas não tem nada a ver. Então este é o 5º sinal. As 2 testemunhas têm que aparecer antes da vinda de Jesus. 6º sinal, esse está em Apocalipse 17 e também em Jeremias 51. A aparição e também a destruição da cidade chamada Babilônia. Olha, gente, isso aqui a nível de informação, Babilônia não é só aquela cidade que hoje é uma ruína, lá no Iraque. Não é só aquela com certeza foi a principal. Mas existiram outras cidades que também tiveram o nome Babilônia. Inclusive a cidade do Cairo, que fica no Egito, ela um dia também se chamou Babilônia. A Bíblia diz que vai aparecer essa cidade no cenário mundial. Muita gente tem como candidato Roma. Não, é Roma, com certeza, porque fala de 7 montes, de 7 colinas, mas
Meca também tem 7 colinas, 7 montanhas. Istambul, capital da Turquia, também tem 7 colinas. Dizem, isso eu não sei, mas dizem que Nova York também tem. Mas o texto, quando ele fala de colinas ou de montes, são reis e reinos também. Alguém uma vez me questionou que não está escrito reinos. Não está traduzido como reinos, mas é reinos. E se refere àqueles reinos que um dia tiveram Israel como escravos, digamos assim. Em outros vídeos eu falo sobre cada um desses reinos. Tá? O egípcio, o assírio, babilônico, medo-persa, grego, romano e por último o turco-otomano. O anticristo virá, ele será o 8º rei e ele vai proceder desses 7 reinos. Como que isso hoje seria possível no cenário atual? É só você ver que se você juntar toda a extensão desses reinos, o mundo islâmico ele está dentro deste cenário, ok? É por isso que, dentre muitas coisas, o anticristo virá dessa religião, deste povo. Já falei isso em vários vídeos. Procure a playlist Anticristo e você terá ótimas informações. E o mais interessante desta cidade Babilônia é que ela nos mostra que é alguém que sempre dominou o mundo, sempre dominou os impérios. Então tem muita tipificação aqui. Obviamente que tem. Você já ouviu falar dos donos, dos senhores do mundo, né? Dos controladores. Pois bem, eles estão inseridos aqui nesta Babilônia. Eles mandam e desmandam em muitas coisas, não em tudo que se diz por aí, mas eles têm sim um domínio, muito dinheiro. Olha que interessante, eles serão traídos pelo anticristo. O anticristo terá 10 povos que vão dar a ele a sua autoridade, então é um documento, com certeza, já expliquei isso em outros vídeos. E eles próprios se levantarão contra a Babilônia e a destruirão. Portanto, o entendimento de que existem senhores do mundo está correto. A única coisa é que não serão eles que vão dominar no período do anticristo. Eles serão traídos pelo anticristo. 7º e último sinal. O sol escuro se convertendo em trevas e a lua se convertendo em sangue. Podemos dizer um eclipse solar e um eclipse lunar ao mesmo tempo. Porque esses tipos de eclipse tiveram vários. Inclusive no ano de 2014, 2015, foi uma sequência de luas de sangue e também desses eclipses solares. Mas nenhum aconteceu no mesmo dia, não foi no mesmo período. Foram em tempos um pouquinho separados. Claro que quando tem uma lua de sangue, nós podemos olhar e imaginar aquilo que virá. Mas o texto diz que é duas coisas que parecem estar ao mesmo tempo, no mesmo dia. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O apóstolo Pedro, em Atos 2, citou esse texto aqui de Joel 2:31. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Então esse texto de Apocalipse, ele é o mesmo de Joel capítulo 2. Está se falando que o sol vai ficar escuro, a lua vai ficar vermelha como sangue antes do dia do Senhor. Então é antes de Jesus voltar. É diferente no dia que Jesus vier à terra, porque nesse dia o sol vai aparecer, mas vai ficar escuro. Vai ser dia de trevas e não de luz. Só no final da tarde que o sol vai voltar a aparecer. Vai ter um monte de coisa, vai ter bramido das ondas,
chuva de pedra de gelo, que é cerca de 25 a 35 quilos. Vai acontecer muita coisa, os montes vão derreter. Sinais impressionantes. Eu acredito que aí sim possa acontecer a tal da inversão dos polos magnéticos da Terra. Nesse dia, além do Sol que vai ficar escuro, a Lua não vai dar a sua claridade. A Lua também não vai brilhar. Então esse é o dia do Senhor. Agora, quando está falando que o Sol vai ficar escuro e a Lua em sangue, provavelmente um eclipse solar e outro lunar ao mesmo tempo, esse será antes do dia do Senhor. Através desses 7 sinais que eu coloquei nesse vídeo, nós vamos saber como aguardar a vinda do Senhor. Quando acontecer esses 7 sinais, Jesus virá. E ele virá na 7ª trombeta, no 7º chofar, quando o 7º anjo tocar a sua trombeta. Eu já tenho um grande vídeo falando sobre isso, esse eu vou deixar aqui na descrição e no final, quando terminar esse vídeo, vai aparecer aqui na tela. O arrebatamento e a festa das trombetas. Bom, gente, eu quero concluir esse vídeo onde eu deixei 7 sinais para aguardarmos a vinda do Senhor. Esses 7 sinais têm que acontecer. Tem mais? Pode ter mais, com certeza, mas claramente esses são 7 sinais. Tem que acontecer antes de Jesus vir. Qual é o propósito desse vídeo? Dizer para você, apesar de que tem que acontecer esses 7 sinais, nós devemos estar preparados hoje. Você está assistindo esse vídeo? Se você estiver preparado, ok. Mas se não, se prepare para a vinda do Senhor agora, nesse minuto. Até porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você vai estar vivo ou não. Então é melhor estar salvo e preparado. No entanto, nós devemos continuar vivendo, trabalhando e trabalhando para Deus, pregando o Evangelho verdadeiro, o Evangelho do Reino, pregando para as pessoas, ajudando aos missionários financeiramente, também em oração. O Evangelho tem que ser pregado. Você não vai me ver aqui falando mal de igreja, mal de pastor, mal de missionário. Por quê? Deus sabe cada um. A boa árvore se conhece pelos frutos. Então, nós, quando conhecemos a Bíblia, a gente tem a capacidade de entender aquilo que é certo, aquilo que é errado, o que estão pregando certo, o que estão falando de forma que agrada a Deus e aquilo que também desagrada a Deus. Nós temos condições. Mesmo assim, nós temos que ser cheios do Espírito Santo e estar sensíveis, porque às vezes podemos nos enganar. Então vamos viver para Deus, vamos pregar a palavra e observar os sinais. Está próximo, muito próximo de acontecer. Bom, espero poder ter te ajudado. Não se esqueça da nossa página no Facebook. De segunda a sexta-feira, um vídeo de 2, 3, 4 minutos no máximo, trazendo um pão diário para você. Entra lá na página, tá aqui o link na descrição. Você tem que curtir essa página e aí todos os dias você vai receber esses vídeos. Bom, que Deus te abençoe em nome de Jesus.